Cláudio Rezende tá chegando para trazer informações do Galo. Fala, Rezende! Boa tarde, um abraço a você também, Emerson Romano, a todos que nos acompanham, Domingão Esportivo. No Galo é um consenso, no clube também dos atletas, diretoria, comissão técnica, que é necessário urgentemente ter um melhor desempenho e números fora de casa. A última semana mostrou. Foram 2 jogos. É verdade que foram times diferentes. Na Venezuela, uma equipe alternativa, com muitos titulares preservados, mas uma derrota para o Puerto Cabello, que vive um momento muito ruim na temporada no Campeonato Venezuelano, com um investimento muito menor do que o do Atlético. Então, o Galo não conseguiu desempenho. Ontem, na Vila Belmiro, com o que tinha de melhor, também acabou decepcionando e perdendo para o Santos. O Galo, a exemplo de outros jogos, incomodou pouco o goleiro adversário. Então, o Atlético até aqui no Campeonato Brasileiro, Romano, são 6 jogos fora de casa com 5 derrotas. Venceu a Chapecoense apenas e não vencendo só nesse ano. É um problema do Galo nas últimas temporadas. Ontem, não só o técnico Barba Domingues, mas na zona mista a gente ouviu ali o Renan Lodge, o Everson, que bateram nessa tecla. E o que chamou atenção também foi o treinador, né? Dizendo que ele está incomodado com essa história do Atlético não tá vencendo os jogos. E agora na Copa Sul-Americana ele vai colocar quem tiver melhor para jogar. Na quinta-feira é o Juventude do Uruguai. Jogo das 7 horas da noite. Para a segunda rodada, o Galo que perdeu na estreia não pode se complicar. Tem que vencer de qualquer forma. E no Campeonato Brasileiro, aí vai ser o desafio que a gente bateu na tecla aí, como visitante de novo. Daqui a uma semana, no domingo que vem, é o Coxa, o Coritiba, no Couto Pereira. E o Galo precisando ter mais constância na competição. Uma semana aí de departamento médico para saber a situação do Alan Minda, o atacante que teve uma lesão muscular, muito possivelmente ainda não ficará à disposição. E o restante, a turma está aí disponível e o técnico do Galo vai pensar até na quinta-feira o que ele faz, né, para esse duelo contra o Juventude do Uruguai, ao lado do seu torcedor, o Atlético querendo fazer o dever de casa, e precisa fazer, de acordo com o seu treinador, viu, Romano? Vai ter que quebrar a cabeça para poder montar esse time do Atlético, com certeza. Parecia que estava resolvido e não está. O jogo lá da Venezuela é o time reserva, não é o time que vem jogando. Ontem era o time titular. Ontem era quem ele tinha de melhor. E quem ele tinha de melhor também não conseguiu entregar. Então eu acho que é uma situação que merece muita atenção. Tá? Merece muita atenção e se eu fosse ele, eu seguia o conselho do Edu. Aliás, ontem, inclusive, teve até no Rádio Esportes, o Atlético estava com a dúvida lá se o quarto zagueiro seria o Vitor Hugo ou o Lianco. E eu falei que eu iria de Lianco, o Edu falou que ia de Vitor Hugo, né? Até hoje não descobriu quem tá certo e quem tá errado. Não, eu acho que eu iria de Vitor Hugo. Eu também iria de Vitor Hugo. Porque só o Juan tá salvando, né? O Juan voltou a fazer um bom jogo ontem. Porque você tem o Lianco também, que tá... Cara, quando você volta uma lesão grave, você fica temerário. O Lianco tem jeito. Tem essa justificativa. E eu acho absolutamente plausível. Mas fato ele tá bem, cara. E eu acho que o Lianco tem uma coisa que atrapalha muito o Lianco. Eu acho que o Lianco se preocupa demais com o personagem Lianco. E isso, em determinados momentos, atrapalha ele. E ele tem bola pra ser mais... Eu acho que ele se preocupa demais em ser o personagem Lianco. E aí, há determinados momentos em que o personagem supera o jogador. E aí o jogador perde tecnicamente. E ele tem técnica, ele tem condição técnica para jogar. Né, o Lianco é um bom zagueiro, mas eu acho que é isso. E isso acontece normalmente, sabe, Romano? Pra gente poder citar no próprio Atlético, o Luan, em determinados momentos, o personagem de menino maluquinho superou o jogador. O Leandro Donizete, em determinados momentos, o general superou o jogador. E em todos os casos, quando o personagem supera o jogador sai prejudicado e o jogador tem um desempenho. Então eu acho que o Lianco deveria deixar de lado essa preocupação dele em ser o xerifão, em ser o valente, em ser o pitbull, e passar a ser só o Lianco. Porque ele tem bola suficiente
para ser um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Mas, quando ele se perde no personagem, a gente vê atuações como a de ontem, por exemplo, que foi muito ruim na Vila Belmiro. E tem um detalhe nessa fala do Barba, que ele fala o seguinte, ó, que não preocupa a queda de rendimento. Ele até entra em coerência na minha observação, e aí vou de encontro ao que disse o Simões. O discurso é de preservar mesmo o time, e ele tá certo para não perder o time, mas na realidade ele já deu a letra, quando ele diz o seguinte, que vai com o time titular. A gente não sabe qual que foi o planejamento do clube, né? Quando eu vou voltar a falar do institucional. Pode ser que o planejamento do Atlético para a Sul-Americana seja em casa jogar com o time principal, fora jogar com o time reserva, um time modificado. Pode ser que seja isso. Eu concordo? Não, eu não concordo. Mas eu respeito o planejamento. Se for esse e for seguido, ok. Mas o Barba, ele justifica a possível ou provável utilização de força máxima no meio de semana na Sul-Americana com recuperar a confiança. A necessidade de vencer, de trazer a confiança para o elenco e para a torcida de volta com uma vitória em casa. Eu não sei se é a melhor saída, porque depois tem Campeonato Brasileiro em Coritiba, depois tem Copa do Brasil, e aí sim o bicho pega, porque o Ceará é melhor do que todos os times do grupo do Atlético na Copa Sul-Americana, ainda que seja uma equipe de Série B do futebol brasileiro, e na sequência é o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então eu não sei se é a melhor ideia na quinta-feira pela Sul-Americana usar força máxima com a justificativa de recuperar a confiança. Eu acho que a tal da confiança está começando a virar muleta no Atlético. Tá faltando bola. Tá faltando bola e talvez nem tanto a confiança. Ô Romano, para mim o problema foi muito mais de construção do que de acabamento. Não houve acabamento porque a construção praticamente não aconteceu. O Atlético errou muito na saída de bola, com seus zagueiros, seus laterais, principalmente seus volantes, principalmente o Alan Franco, muito mal no jogo. E a partir do momento que você inicia mal a construção das suas jogadas, ou você não termina, ou você termina mal. E no momento em que o Atlético atacou mal, ele defendeu mal e perdeu o jogo para o Santos. Então, para mim, o grande problema do Atlético ontem é o problema do Hulk, do Vitor Hugo, do Coelho, que realmente foram mal, do Renier, foi porque a bola não chegou e quando chegou, chegou quadrada. O início da construção do Atlético na Vila Belmiro foi dos piores, sob o comando do Barba. A turma errou muito. Até o Everson, na bola longa ou nas bolas longas, não foi bem na Vila Belmiro. A influência que quem cobra tem sobre o elenco, sobre o jogador. Né? A questão não é simplesmente o cobrar, é o tanto que essa cobrança é assimilada e respeitada por quem está sendo cobrado. Né? Porque Sim. Isso é a coisa mais comum de acontecer em clube de futebol, os jogadores passarem a ter um nome muito grande, um prestígio muito grande e a coisa muitas vezes desandar. Virar dono do time. Isso aconteceu no Flamengo. Acontece vários times, várias temporadas. Isso não acontece no Palmeiras, porque o Abel, que está lá há muito tempo, ele é o dono do vestiário, e ele não deixa isso acontecer. Então o cara não se cria, entendeu? Você pode reparar que todos os ídolos da era Abel saíram. Sim. O Dudu saiu, o Rafael Veiga saiu agora recentemente, o Everton saiu, o Gomes fica lá. O Gustavo Gomes fica lá, né? Mas você repara como que... mas tá pra sair também, viu? Como que a turma não fica tanto, entendeu? E eu acho que até isso é interessante quando a gente entra nesse lado, né? E o Edu colocou aí a sequência de jogadores. Cara, o Flamengo, para ele voltar a vencer, ele teve que fazer uma limpa. Repara isso. Teve. O Flamengo, para voltar a vencer, ele teve que ir tirando. Porque acaba que, assim, o cara fica tão grande na história do clube, e eu não estou dizendo que esse processo é proposital, não. É uma coisa humana. Às vezes acontece uma situação de acomodação, uma situação de achar, eu já conquistei tudo, e é complicado administrar isso, tá? É complicado administrar isso. Então, a gente percebe claramente que o time do Atlético vive momentos de oscilação no que diz respeito ao aspecto intensidade, entrega.
E eu acho isso muito grave, porque na entrevista coletiva, eu acho que foi na final do Campeonato Mineiro, foi depois da final do Campeonato Mineiro, que o Barba foi dar uma entrevista coletiva e ele fala algo no tipo assim, de que o adversário correu mais que o time dele. Não foi mais ou menos isso que ele falou, Edu? Na final do Mineiro? Foi. Ele deu uma entrevista na final do Mineiro dizendo que a gente não pode perder, a gente não pode perder na intensidade, isso não pode acontecer, isso não... Então, de certa forma, ele tinha quanto tempo de Galo ali? Talvez uma semana, né? Porque ele chegou para aquela semifinal com a América, né? E ele já tinha feito um diagnóstico, tá? E a gente tinha visto uma mudança de postura. E agora, nos 2 últimos jogos, a gente vê regredir. A gente vê o Atlético voltar a ser aquele Atlético que perde na corrida, que perde na entrega, que perde na intensidade. E contra 2 adversários que, pelo menos na minha opinião, não vou nem falar do Porto Cabede, um nível técnico baixíssimo, né? Baixíssimo. E o Atlético perdeu de 2-1 e perdeu bem perdido, que era para ser demais, se não fosse o Everson. E o Santos, por mais que tenha Neymar, mas o Santos não tem um time de ponta do futebol brasileiro, né? O Santos tem um time de meio de tabela do futebol brasileiro e um time com algumas limitações. E o Atlético, novamente, foi superado muito mais numa entrega. O primeiro tempo ali, depois dos 10, 12 minutos, o Edu que estava comentando pode até ajudar. Depois, o Edu, era impressionante a postura do time do Atlético, né, cara? O Santos ia pra cima e sem tanta organização, né? Era muito mais proporcionado por um recuo do Atlético, um time desligado, do que qualquer coisa. Então, quer dizer, o Barba fez esse diagnóstico no início da trajetória dele no Atlético, a gente imaginou que o problema estava solucionado e nos 2 últimos jogos o Atlético voltou a ser derrotado por equipes que não são de um nível técnico muito elevado, principalmente por quê? Porque perdeu na entrega, perdeu na intensidade. E eu acho que isso, quando trata de um esporte de alto desempenho, de um futebol profissional, o Brasil tem a 6ª maior liga do mundo. Isso não pode acontecer com um clube do tamanho do Atlético. Tem algumas decisões no Atlético que elas precisam ser institucionais. Elas não podem ser uma decisão apenas da comissão técnica. Não pode ser uma decisão do Barba, que é quem personifica a comissão técnica do Atlético hoje. Tem jogador no Atlético que não precisa mais ser usado, cara. Eu não vou citar mais nome aqui, não. O ouvinte da Itatiaia, ele vai vir na cabeça dele os nomes que estão na minha. Tem jogador do Atlético que não precisa mais ser utilizado. Quando precisar utilizar zagueiro, utiliza o Vitão, cara. Quando precisar utilizar lateral esquerdo, utiliza o Pacini. Quando precisar usar meia, jogador de meio de campo, utiliza algum garoto da base, utiliza o Cissé, utiliza o Veneno, mas para de colocar gente que não quer mais, ou que não dá mais, não quer muito pesado. Eu não posso ser injusto e falar que não quer, porque às vezes está querendo, mas não está conseguindo. Agora, não está conseguindo, eu posso falar. E já tem mais de ano que não está conseguindo. Então, tem que ser institucional, o Eduardo Domingues, senta aqui, vamos conversar. Sabe fulano, ciclano, aqui, não usa mais não, a gente vai tentar fazer alguma coisa no meio da temporada, começa a dar preferência para os garotos, ainda que eles não entreguem, ou que você imagine que eles não vão entregar, mas é melhor tentar com eles, e com minutos eles melhorarem, se adaptarem ao futebol profissional, do que com fulano ou ciclano, porque fulano ou ciclano, eu não sei se você sabe, mas não estão entregando com você, não entregaram com Sampaoli, não entregaram com Cuca, não entregaram com Milito, não entregaram com Lucas Gonçalves, e a chance de seguir não entregando, ela é muito grande. Então vamos começar a apostar em quem a gente ainda precisa ver se pode ou não entregar, que são os garotos, ou então quem tem tido menos minutos. Mas isso precisa ser institucional. Porque se ficar na mão só do treinador, tem muita gente que é grande no vestiário, cara. Tem muita gente que é grande, aí o treinador fica com receio, e não está errado, de perder o vestiário, etc. e tal. Então, passou da hora das decisões serem institucionais também. Pedro Daniel, que participa do futebol, ele já falou que participa do futebol, então precisa participar mesmo. Paulo Brax. Esses caras precisam ser mais Rodrigo Caetano.
Porque o que me parece é o que está faltando no Atlético. Está faltando mais Rodrigo Caetano lá dentro. Porque a coincidência é muito grande. Se de janeiro de 2024 foi quando o cara saiu, de lá para cá a coisa não anda, então a coisa precisa ser mais institucional dentro do Atlético. Você precisa ter alguém que cobre, saiba cobrar e que não tenha medo de quem tá grande no vestiário. Até porque, né, o Romano, essa questão do entrega, né, o futebol é um esporte coletivo, né? Então, com o futebol sendo um esporte coletivo, quando você tem uma turma querendo entregar e a outra turma ali numa situação, e a gente não pode dizer que, porque quando não está acontecendo para uma parte, fica muito difícil para outra levar, tá? Eu lembro que uma vez o Toninho Cerezo falou que o normal no futebol é numa equipe, dos 10 jogadores de linha ali, todo dia ali, todo jogo, ter ali uns 6 ou 7 que jogam o seu normal e uns 3 ou 4 que ficam mais abaixo, que isso acontece. Tem dias que os 10 estão abaixo, tem dias que os 10 estão acima e acontecem essas situações excepcionais que a gente vê acontecer no futebol. O problema do Atlético é que nesses últimos 2 jogos, tanto contra o Puerto Cabello quanto contra o Santos, né, a gente não teve os 6 ou 7 normais. A gente teve eles todos muito abaixo. Todo mundo muito abaixo. Só que eu acho que quando você tem essa situação de falta de motivação, tá? Eu acho que isso contamina. Eu acho que isso pode gerar uma situação de sabe, assim, não vou ficar correndo para o outro, não vou ficar me entregando enquanto não quer, sabe? É muito complicado. É muito complicado. Eu só sei que existe algum problema acontecendo dentro do elenco do Atlético. Não é normal o que a gente viu contra o Puerto Cabello, o que a gente viu contra o Santos e o que a gente tinha visto já em outros momentos recentes, de um passado recente, sob o comando do Sampaoli e sob o comando do próprio Cuca. Então é uma situação que precisa ser atacada com urgência. É uma situação que precisa ser atacada com urgência. Porque como eu estou destacando aqui, o aproveitamento do Atlético esse ano é o mesmo do ano passado e é praticamente o mesmo de 2024 na Série A do Campeonato Brasileiro, onde o Atlético de 2020 a 2023 foi sempre protagonista, sempre brigou pelo título, sempre conseguiu vaga na Copa Libertadores e, de repente, isso parou de acontecer. E concordo com o Edu quando ele diz, a Copa ela é uma situação à parte. A gente já viu vários times de nível técnico baixo conquistar a Copa. A gente já viu time em crise conquistar a Copa. O Palmeiras, por exemplo, conquistou a Copa do Brasil em 2020, em 2012 e foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, em 97, ganhou a Libertadores, escapou do rebaixamento na última rodada, empatando com o Santos na Vila Belmiro com 2-2. O Atlético, de 24, jogou 2 finais de Copa e escapou do rebaixamento na última rodada. Na última rodada. Tomando uma bola no travessão, quando estava 0-0, que se entra e caía, e fazendo um gol de rebote de pênalti do Rubens. Que o Hulk tinha errado. Isso. Se o Rubens não faz aquele gol, a gente não sabia o que poderia acontecer. Porque o moral ia lá embaixo. Então, quer dizer, o que mostra a regularidade de um time é o campeonato por pontos corridos. E o Atlético vai para a 3ª temporada em que faz uma campanha muito abaixo do seu investimento e, pior, da qualidade do seu elenco. E eu acho que isso é até mais grave. Então, quer dizer, eu acho que é o momento aí de acender a luz, pelo menos amarela, e tentar achar o diagnóstico por que isso está acontecendo no Atlético com tanta frequência. Aí a gente pode dizer que talvez até nos últimos anos. Fala galera, passando aqui rapidinho só para pedir vocês uma coisa, cara, deixa aquele like antes de sair do vídeo, tá bom? Dá essa moral aí pro canal, dá essa moral pra gente aí, tá? E muito obrigado pela sua companhia, por você estar assistindo aí o conteúdo até o final do vídeo, tá bom? Muito obrigado. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que é atleticano, você chegou no lugar certo, tá bom? Já vou deixando o convite para você, para quem não se inscreveu, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe o seu like para fortalecer o crescimento do canal, tá bom? Um crescimento contínuo, dependemos muito de vocês, tá? Então dá essa força aí pra gente aí.
Quem puder compartilhar o vídeo também com os amigos ajuda demais, tá bom? E também deixa a sua opinião em relação ao que eu vou falar aí no vídeo, né? Sobre essa grande crítica, essa questão aí do elenco do Galo, o que está acontecendo, meu Deus. Deixa aí a sua opinião em relação a tudo, que a participação de vocês é importante pra gente. Só tende a fazer o canal crescer cada vez mais, tá bom? Muito obrigado aí pela sua companhia. Nós sempre traremos notícias para vocês, sempre estarem bem informados, direto ao ponto, sem enrolação. Então, fiquem à vontade, tá? Eu vou ficando por aqui, mas surgiu notícia, a gente volta e coloca aqui para vocês estarem sempre antenados, tá bom? Então, antes de ir embora, eu só quero avisar uma coisa: verifiquem se você está inscrito, porque o YouTube gosta de pregar peças, tá? O YouTube cancela, às vezes, o YouTube cancela inscrições. Então, verifique se tu está inscrito, para você não ficar de fora do canal, tá? É uma honra ter vocês aqui com a gente, então verifique se você está inscrito e fique à vontade, que esse canal aqui é de vocês, tá? Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu, gente!